Irmãos, eu peço que você abra a Bíblia lá na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Temos algum visitante hoje? Não, né? Visitante? Benção, tia. A senhora não é mais visitante, né? Já. Gálatas capítulo 2. Não temos visitante. O bebezinho não é visitante não, né? Olha aí, o bebezinho já é presente. Amém. Gálatas capítulo 2, vamos ler aí a partir do versículo 1. Para te localizar, você vai passar os evangelhos, vai passar Atos, Romanos, as 2 de Coríntios, Gálatas, para te ajudar a localizar. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 1. Todos acharam, amém? Eu quero fazer uma pergunta. Quem se acha humilde aqui? Vocês ficam até com medo de levantar já, não é pegadinha, não é? Quem se acha humilde? Glória a Deus. Que isso seja verdade dentro do seu coração. Se você não se acha humilde. Gálatas capítulo 2, verso 1, a palavra de Deus diz assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que eram mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão surgiu porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que eram considerados influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não mostra favoritismo. Tais homens não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos e a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me foi dada. Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que nos dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que fui diligente em fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por meio dos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, fomos por isso tidos por pecadores, então Cristo é um ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, continuo a mim mesmo um transgressor.
constituo a mim mesmo um transgressor. Pois, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Vamos ler só até aí, esse capítulo inteiro. Para você entender, o apóstolo Paulo, né, já pregando há alguns anos, ele se dirige a Jerusalém para um motivo simples. Deus o levou nessa missão. Ele vai a Jerusalém e ele diz que ele procura os principais. Ele procura as autoridades da pregação do Evangelho, com a finalidade de testificar, com a finalidade de verificar o aval daquilo que estava sendo pregado, ver se havia algo a ser acrescentado. E quando ele chega nessa situação, ele percebe que da forma com que ele estava pregando aos gentios, não havia nada a ser acrescentado à sua pregação. Mas ele recebe uma advertência. Ele fala: não se esqueça dos pobres. E ele diz que de plano ele passou a observar a necessidade daqueles que estavam vindo por meio da pregação. E por conta disso, o evangelho continuou sendo pregado. Mas ele traz uma informação muito importante. Um dos pilares da igreja, e toda vez que você lê a Cefas, ele está se referindo a Pedro. Um dos pilares da igreja acabou tendo um comportamento que estava totalmente desconforme, estava totalmente fora do padrão da verdade do evangelho. Só que vamos abrir um parênteses. Ele está falando de quem? Pedro. Pedro, querido. Você lembra do Pedro? Quando a gente fala lembra de Pedro, o que é que a gente lembra? Vai mudar essa forma, né? O Pedro, mártir da igreja. O homem de Deus levantado. O homem que foi usado pelo Espírito Santo de uma forma tremenda durante muitos anos. O homem que escolheu morrer como mártir por uma verdade. Esse homem, ele é exortado por Paulo. E como foi essa exortação? Paulo chamou ele no canto e falou assim: Pedro, deixa eu falar, meu irmão, o negócio tá ruim aí. Foi assim? Não, a Bíblia diz que ele chama e exorta no meio de todos. Porque era um comportamento, e você tem que levar isso no coração. O comportamento de um líder, ele é replicado pelos liderados. O comportamento de você, sacerdote, ele vai ser replicado dentro da sua casa. O comportamento de você, mulher, ele vai ser replicado pelos seus filhos. Então o comportamento de Pedro, segundo a palavra de Deus diz, e nós lemos aqui, aquele comportamento de, enquanto eles estavam entre os gentios, ou seja, enquanto eles estavam unidos com os não ex-judeus, eu vou já explicar esse ex-judeu, Pedro tinha uma forma de comportamento. Quando chegavam os judeus convertidos a Cristo, Pedro se afastava dos gentios. Pedro se afastava de uma parcela da igreja. Você entendeu? Você entendeu? Quando eu falo sobre ex-judeu, o que é que eu estou trazendo a informação para você? Todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança que confessa a Cristo, ele passa a ser cristão. Toda pessoa que confessa a Cristo passa a ser igreja. Você entendeu? E àquela altura do campeonato, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, homem de Deus tremendamente usado, o apóstolo Pedro, fundador de igrejas, ele ainda não tinha isso muito claro no coração dele. Então, quando eles estavam reunidos com aqueles que não tinham sido judeus, Pedro tinha um comportamento, comia junto com eles. Mas quando chegavam os judeus que tinham se convertido a Cristo, Pedro se afastava por temer o que aqueles homens fariam, por temer o que aqueles homens falariam. E qualquer semelhança não é mera coincidência com nenhum de nós, quando nós falamos sobre igreja. A gente se encontra pela rua, fala assim: ô irmão, a paz. Sim ou não? De repente você não tem nem esse vocabulário, né? É mais da bleia, né, varão? Né? A paz, varão. A paz do Senhor, irmão, né? Mas quando você vê por aí, meu irmão, como é que tá? E a bênção, né? Me conte aí, como é que tá? Aí você bota o crentez em prática. Não é assim? E aí, meu irmão, como é que... Rapaz, o devocional, rapaz, Deus me amassou em casa. Foi mesmo. Mas foi assim, beleza. Aí você encontra com o irmão que está com uma outra pessoa
que você não conhece. Ou você encontra com o irmão e de repente você tá uma pessoa que ele não conhece. Aí como é que você fala com o irmão? Tô aqui lá, moleque doido. E aí, meu irmão? E aí, Joe? Como é que vamos? Beleza? Qualquer semelhança não é mera coincidência com o comportamento de nenhum de nós. Infelizmente, dentro da igreja de Cristo, ainda existem pessoas que têm duas vidas. Uma vida quando está no seio da igreja. Uma vida quando está no meio da comunhão. Uma vida quando está no meio da célula. Uma vida quando está no meio da adoração. Muitas vezes uma vida até quando está passando por um momento de batalha. Mas uma vida totalmente diferente quando está longe do seio da igreja. Uma vida totalmente diferente quando está longe dos irmãos. Uma vida totalmente diferente quando está longe da igreja. Uma vida totalmente diferente quando está longe da adoração. Uma vida totalmente diferente quando está sozinho. Amém. E eu quero falar com você hoje, caminhando com Jesus em humildade. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 32, a Bíblia vai dizer assim: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. É isso que ela quer traduzir. Porque deles é o reino dos céus. Então, os humildes de espírito, os homens e mulheres cristãs humildes, já têm o céu por herança. E sobre essa palavra eu quero falar com você alguns aspectos muito importantes. Primeiro, estamos falando sobre humildade. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Quem se considera humilde aqui entre nós? Eu não acredito que não tenha um humilde nessa igreja, cara. Não acredito. Nenhum humilde, nenhum. Tu, Lisiane? Glória, levantou a mão. O irmão que levanta a mão nesse momento vai coçar a cabeça. Não dá vontade de coçar a cabeça, tu nem quer coçar para não... Não tem um negócio desse? Você, glória a Deus, que benção. Primeiro ponto que eu quero falar com você é que uma pessoa humilde, e estamos falando do corpo de Cristo, ela atende à direção de Deus. Note que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá no versículo 2, ele foi a Jerusalém por conta de uma revelação de Deus. Ou seja, ele foi debaixo de uma direção de Deus. Você tem que ter muita humildade no coração para entender que você tem um Senhor. Entendeu? Pessoas soberbas, elas têm um impacto inicial da conversão a Cristo, mas elas não se rendem ao senhorio de Cristo, porque o coração é duro. Você entendeu? Elas têm o impacto inicial da conversão. Elas são invadidas por aquele amor, por aquela alegria. Muitas vezes choram, se prostram no chão. Conseguem entender por meio do toque do Espírito Santo que são miseráveis, que são necessitados de Cristo. Mas por conta da ausência da humildade, não se rendem ao senhorio de Cristo. Consequência disso, acabam não atendendo ao chamado do grande propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, via de regra, quando você consegue observar uma pessoa que você percebe que ela já tem um tempo de igreja e que não tem um senso de propósito claro, há uma probabilidade enorme que você está falando como uma pessoa soberba. Entendeu? Há uma probabilidade enorme que você está falando como uma pessoa que tem problema de humildade. Por quê? Porque não se rendeu ao senhorio de Cristo. Irmãos, você, homem e mulher de Deus, quem em oração Deus já pediu algo para você? Pode levantar a mão sem vergonha. Em oração, Deus já pediu algo assim, algo difícil. Aí, difícil. Porque tem coisa, irmão, que é assim, hoje, fala pro fulano que ele é uma bênção. Isso aí é muito mole de chegar, não é não? Meu irmão, vem cá, olha. Deus mandou te falar que você é uma bênção, querido. Glória a Deus por isso. Agora, quando Deus pede para você abandonar algo que você gosta muito, entendeu? Porque quem está pedindo para você? Deus. E Deus para você é o quê? Senhor. Você entendeu? Deus para você é o quê? Senhor. Porque você escolheu se render ao senhorio de Cristo. Posso dar um exemplo? Às vezes, nós chegamos e nos deparamos com a verdade de Cristo no meio de um relacionamento que não agrada o Senhor. Entendeu? Você está tendo um relacionamento ali que você sabe, você tem certeza absoluta que não agrada o Senhor. Aí é uma decisão difícil você abandonar isso. Sim ou não?
Porque se você tiver humildade do coração, você vai entender assim, olha, eu sou humilde. Não, eu vou me render. Porque Deus é Pai mesmo. Ele sabe o que Ele quer para mim. Ele sabe que Ele quer o melhor para mim. Eu vou me render porque Cristo é o meu Senhor. Ele quer o melhor para mim. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então eu vou escolher. Eu vou me render. Aí você, louvado seja Deus, que bênção. Você é uma bênção. Entendeu? Você é uma bênção. Glória a Deus por isso. Amém. Eu vou fazer a parte. A minha parte que me cabe eu vou fazer. Amém? Você é uma bênção. Glória a Deus, que bênção. Então, irmãos, nessa nossa caminhada, em muitos momentos, se você buscar o Senhor, Ele vai te pedir algo. Ou será que você está com uma vida toda reta, toda alinhada com Deus, mas nunca se converteu, não entregou a vida para Jesus? Aí você entregou a vida para Jesus com uma vida muito reta e muito alinhada. Se de repente você tem essa imagem na sua cabeça, eu tenho uma notícia para dar para você. Você é a primeira exceção na história da humanidade. Entendeu? Você é a primeira exceção na história da humanidade. E que Deus não vai pedir nada, você estava permaneceu do mesmo jeito. Você é a única. Você entendeu o que eu falei? Você é a única exceção na história da humanidade, meu. Você não precisa mudar nada. Você é muito humilde. Você é muito santo. Você é muito santa. Sua vida está totalmente certa e correta. Você precisa mesmo de Jesus? E você já é muito santo. Entendeu? Então, que você entenda que você tem que buscar essa direção de Deus para a sua vida. E você só vai atender se você tiver humildade no coração. Filipenses 2:13 diz que Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. O querer é um despertar para fazer algo. O realizar é pôr em ação, é pôr em prática. A Bíblia nos ensina em Tiago que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Eu tenho tanta fé, mas eu tenho tanta fé que Deus pode fazer. Aí você olha, a pessoa não se junta com nada para fazer acerca do reino. A pessoa não semeia na eternidade. Ela não prega a palavra. Quando eu falo pregar, não é você pegar o microfone e pregar, mas falar do que você acredita para as outras pessoas. Ou seja, você está sem ação. Você pode ter a fé que for, sem obras ela é? Você entendeu? Entendeu? O banco de igreja é uma bênção. Esse banco aí, uma bênção. Eu oro sobre essas cadeiras. Fala assim, Senhor, geralmente chega um pouco mais cedo. Eu oro sempre. A cadeira que você sentou hoje, ela recebeu uma oração. Quero falar isso para você. Eu falo, Senhor, que haja uma verdade nesse lugar. Que se for alguém que está nos visitando pela primeira vez, que se converta a Cristo. Se for alguém que de repente já está um tempo na igreja, que ela entenda a verdade. Porque quando você entende a verdade, você entende que todo mundo precisa daquilo que você recebeu. Entendeu? Aí você tem o despertar do propósito dentro da sua vida. Só cumpre propósito quem é humilde. Você entendeu? Só vai cumprir o propósito quem é humilde. Porque vai se render ao senhorio de Cristo. Irmãos, se Deus pedisse hoje o teu trabalho, não larga tudo, quero que tu vá pregar. Quantos de nós estaríamos disponíveis para falar assim, Senhor, você levanta a mão, é para você refletir. E quando a gente fala sobre trabalho, a gente está falando do sustento de uma casa para quem é casado, para quem é pai e tal. Sustento de um filho, tem colégio envolvido e tal. E a gente tem ou não tem essas preocupações? Tem ou não tem? Tem ou não? Entendeu? Quem atenderia a esse santo chamado? Larga. É um concurso público. Larga. Tem tanto para passar. Larga. É uma clínica, né? Larga. Mas... Não, meu irmão. Vai virar igreja agora. Quem? São decisões difíceis. Existem comissionamentos. Existem direções. Existem propósitos que o Senhor direciona para cada um de nós. E no curso desse processo nós temos que tomar
decisões. Nós temos que colocar nossa fé em prática. E eu sei que muitas vezes é difícil. Você só não pode parar no meio do caminho. Lá em Gênesis, no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, versos 31 e 32, a Bíblia, ela relata a história curta de um homem chamado Terá. Terá, pai de Abrão. Posteriormente, pai de Abraão. A Bíblia dá um sinal claro que a gente não pode ter uma máxima que diz assim: o que a Bíblia não diz com certeza, você não pode. O que a Bíblia não diz com clareza, você não pode afirmar com certeza. Mas nós servimos a um Deus que ele é geracional. Entendeu? Se você hoje foi alcançado por Cristo, se você tem filhos, isso, a verdade, não tem que parar em você. Existe uma bênção separada para gerações futuras a partir de você. Amém. Mas se você de repente foi alcançado por Cristo e você ainda não tem filhos, entenda, louvado seja Deus, seus filhos já vão nascer debaixo de bênção. Seus filhos serão gerados debaixo de uma geração que já se rendeu a Cristo, que já começou com você, ele já nasce, a semente plantada em você. Aquela criança que será gerada, ela já vem debaixo de bênção. E louvado seja Deus por isso. Só que Terá, a Bíblia diz assim, ó, Terá saiu de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Você lembra de uma história parecida? Lembra, sim ou não? Terá saiu de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Vocês lembram dessas cidades? Ur dos Caldeus e Canaã? O que é que vem à sua cabeça quando você fala sobre isso? O chamado de um homem chamado Abrão. Abrão foi chamado por Deus para Canaã. Depois uma geração inteira foi direcionada para Canaã. Um povo inteiro de milhões de pessoas foi chamado e direcionado a Canaã. A Bíblia não diz que foi um chamado de Deus para a vida de Terá, mas ela deixa registrado de uma forma muito clara. E Terá pegou Ló, pegou seus filhos, Abrão e Arã, pegou suas noras, inclusive Sarai, e saiu de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Aí sabe o que ele traz em seguida? Sabe o que traz no versículo seguinte? Vou ler para você, diz assim, ó. Terá tomou Abrão, seu filho Ló, tomou Abrão, o seu filho, Ló e seu neto, filho de Arã, perdão, Arã já tinha morrido nessa época. E Sarai, a sua nora e mulher do seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Uma viagem de bênção. Ur dos Caldeus para Canaã. Aí diz assim: ao chegarem, porém, à cidade de Arã, estabeleceram-se ali. Ou seja, saíram de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Ao chegar em Arã, no meio do caminho, estabeleceram-se ali, pararam ali. Aí eu vou mostrar para vocês a frase que relata o propósito de Terá. Verso 32. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Ele tinha uma direção no coração: chegar em Canaã. Ele parou no meio do caminho. Eu não posso olhar para a Bíblia e dizer assim: Deus chamou Terá, que era o pai de Abrão, e porque Terá não fez, aí chamou Abrão. Eu não tenho como afirmar isso, mas deixa um indicativo muito claro. A direção era a mesma. Você entendeu? Você entendeu? Não pare no meio do caminho. Não morra no meio do caminho. Busca a sua Canaã, no santo propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Para isso você tem que ser humilde e aceitar aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida. Amém. Um outro aspecto importante dessa palavra: você tem que falar com quem professa a mesma fé que você e ter humildade para realinhar entendimentos. Quem se converteu aqui há menos de 30 dias? Menos de 30 dias. Por sua cabeça, vai se converter hoje, em nome de Jesus. Menos de 30 dias. Ninguém? 60 dias. 60, 90, 120.
90 dias? Menos de 90 dias? Mas hoje vai se converter de novo, em nome de Jesus. O que é que eu quero falar para você? Quem se converteu então há menos tempo dentro da igreja, tem hoje, né, que está aqui, aproximadamente 90 dias. Quem tem mais de um ano de crente? Um ano. Pronto. Pedro se depara com Paulo. E Paulo exorta Pedro na frente de muitas pessoas. Pedro tem que realinhar o entendimento dele. Mesmo após lá em Atos, ele já ter recebido a direção de Deus. E o Evangelho, as boas novas, a verdade de Cristo, ela já tinha chegado aos gentios. Lembra da visão de Pedro, como um lençol, amarrado em 4 pontos, com toda espécie de animal dentro, e Deus manda comer. Ele diz que nunca comeria, não tocaria, nunca colocou na boca o que é impuro. Você lembra disso? E Cornélio, enquanto isso, estava orando, um centurião romano. A Bíblia diz que era um homem piedoso, um homem que fazia dava muitas esmolas, entendeu? E Cornélio recebe a direção de mandar buscar Pedro. E Pedro recebe naquela visão, e um anjo do Senhor, ele fala com Pedro, e homens, 3 homens apareceriam na sua porta para buscá-lo e que ele os acompanhasse. Olha o quanto que Deus tem que falar com Pedro, cara, para Pedro sair do lugar. Entendeu? Ele tem a visão, o anjo do Senhor fala com ele, e é como se fosse assim: Pedro, vem aí, eles são gentios, Pedro, mas vai com eles, cara. É isso que ele está dizendo para ele, entendeu? Pedro, eu sei que tu não quer te misturar, mas assim, são gentios, vai com ele. E ele chega lá, lá na casa de Cornélio, e Pedro testemunha o Espírito Santo descer sobre aquelas almas. E ele fica inquieto, e a partir daí ele vai testemunhar para aquele ex-judeus que agora são igreja, e vai dar meio que prestar conta para eles o porquê que ele adentrou na casa dos gentios e saiu com eles e fez estadia na casa de Cornélio. Você entendeu? Ou seja, depois de todas essas atuações miraculosas, aí Pedro tem esse comportamento. E quando está com aqueles que eram judeus da circuncisão, quando fala da circuncisão, aqueles que eram judeus, então ele tem um tipo de comportamento, ele chega junto deles. Quando está só entre gentios, ele come com os gentios. Mas chegou os judeus ele se afasta deles. Pedro tem que realinhar o entendimento dele. 90 dias, 1 ano, você pode se deparar com uma verdade que vai pedir para você realinhar o seu entendimento. Entendeu? Porque quando a gente fala assim, realinhar entendimento, e a gente diz assim: olha, não pode colocar um fardo maior do que a verdade de Cristo sobre sua vida. Todo mundo, é verdade, glória a Deus, aleluia. Sim ou não? Sim. A mulher pode pintar o cabelo, aqui pode pintar o cabelo, verdade e tal. Lá não sei onde não pode. Mulher pode usar calça jeans, glória a Deus, é liber. Mas beleza, e quando pede para você mudar o seu comportamento? Como o Pedro fez com Paulo. Aí é mais difícil. Aí sabe o que você faz? Você se chateia. Aí você se desvia, você sai da igreja, briga com os outros, fala mal. Aquele lugar que foi um lugar de tanta bênção para você. Aí você sai desse lugar e sai falando mal para todo mundo. Pode falar uma coisa para você. Em nome de Jesus, todos nós jamais nos desviaremos do caminho de Cristo. Amém? Mas se um de vocês passar por essa tolice, fala mal da igreja, você está falando da igreja do Senhor. Preste atenção. Preste muita atenção. Preste atenção no seu discurso. Eu sei que fica gravado. Se pegar um desviado por aí que fala mal da igreja, é para você essa palavra. Você não está falando mal dos irmãos, você está falando mal da igreja de Cristo. Gravíssimo. Gravíssimo. Mas você tem que ter humildade para realinhar caminhos. Você está convertido ao tempão e surge uma situação que você acaba cedendo, fazendo o que não deveria. O irmão chega para você e fala: olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falo para você com todo amor. Está errado o que você está fazendo. Não funciona assim. Entendeu? Não é para você agir desse jeito. Olha, o evangelho diz isso. Aí sabe o que você faz? Você se chateia. Você se chateia muitas vezes quem está falando com você por amor, para não querer que você vá para o inferno.
É justamente isso. Irmão, tá errado, filho. Você está se desviando dos caminhos. Tá errado, não faz isso não. Olha, faz assim, a pessoa falando com você por amor porque não quer que você se perca. Aí você se chateia. É como se você estivesse numa corda que está sendo puída ali, caindo num penhasco. Entendeu? E só que a corda é sua. Ela está arrebentando. O irmão pega e joga uma corda para você e fala assim: filho, vem, vou te puxar. Não vou abandonar minha corda não. Está dizendo que a minha corda está podre? Não, está puída aqui, querido. Vai cair. Não vou. E você cai e morre. Por quê? Porque você não tem humildade de reconhecer que você está errado. Você não tem humildade de reconhecer que você está errado. Você está num procedimento do trabalho e alguém que você é muito bom naquilo que você faz, muito bom naquilo que você faz, chega o cara que acabou de entrar, que não tem experiência, te dá um toque, que a gente chama assim, te dá um conselho. O que é que passa no coração? Tá de fralda ainda, entrou agora, meu irmão. Quer ensinar alguma coisa para mim? Você se arrebenta. Sabe por quê? Porque você não é humilde. Aí você tá anos de fé. Aí você, na sua casa, você chega, você abre a porta, é anjo subindo e descendo na sala, meu irmão. Glória a Deus, que bênção. Você olha para os clientes da família, cada um com uma língua de fogo em cima da cabeça em casa, todo mundo convertido, cheio do Espírito Santo. Mas Deus o livre se a pessoa chegar para você e falar assim: irmão, olha isso aqui, presta atenção aí que eu acho que está errado. 80 dias se converteu, agora vai crer. 90? O que é que vai me ensinar? Irmãos, eu gosto muito de falar com recém-convertido. Sabe? Recém-convertido, quando a gente conversa, os olhos, vou passar. Você está levando a vida de qualquer jeito, sem propósito às vezes. Entendeu? Só que eu já tive aulas com recém-convertido. Uma vez meu sogro tinha se convertido há uns 10 dias, eu acho. E teve um embate lá. Ele falou uma frase que eu trago para a vida. Uma pessoa falava com ele e dizia assim para ele, que ela não saía ela estava na Umbanda, a pessoa. E a pessoa não saía porque todas as vezes que ela tentava sair, dava tragédia na vida dela, entendeu? Sempre dava tragédia. E ele, aconselhando essa pessoa, aí ele começou a rir. Aí a pessoa, e era uma discussão. Ele começou a rir, a pessoa indignada, ri aí porque não é contigo e tal, é difícil. Mas toda vez que eu saio é ruim, é difícil. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Aí você vê que é Deus usando mesmo. Ele falou assim: dói? Quando eu tento sair, dói? É horrível e tal. Aí ele fala: e quando você está lá na Umbanda, dói? Não, quando eu estou na Umbanda não dói nada. Ele falou: você sabe por quê? Eu estou não sei o quê. Não. É porque morto não sente dor. Uau. Entendeu? Quando você está morto lá, você não sente dor. Quando a vida entra, começa a doer. Porque tem alguma coisa que está errado e muito errado e você precisa consertar. Essa aula eu tive de um recém-convertido. Na minha cabeça. E tu, Renzo? Já tem um tempinho atrás, a minha era puxar minha espada, que é a Bíblia, botar em cima da mesa, abrir, dizer o que a Bíblia diz. E adiantar o quê, meu irmão? Nada. Naquele momento, mas quando ele falou isso, a pessoa começou a chorar. A compreensão. Entendeu? Ou seja, eu gosto muito de falar com recém-convertido. A gente aprende muito. A gente aprende mais a ser humilde. Entendeu? A gente aprende muito a ser humilde. Uma vez eu, falando com um irmão que tinha se convertido, e a gente conversando, e eu falei para ele assim: cara, por que tu demorou tanto, meu irmão? Demorou muito, bicho. Já era pra gente ter vivido tanta coisa. Um recém-convertido. Aí ele bateu na minha costa e falou: cara, tem um tempo. Tem o tempo de Deus, nem sempre é como a gente queria. Hoje eu sei realmente que deveria ser antes. Mas tem o tempo de Deus.
Uau, mais uma aula. Mais uma aula. Porque às vezes a gente ora para as pessoas. Quer que aconteça quando? Hoje. Porque você quer, porque você ama, você sabe que é uma verdade, você sabe que é verdade, que é incontestável, você entende tudo isso. Você quer que seja hoje. Aí quando você escuta um testemunho desse, aí a fé entra mais no seu coração. Aí você consegue compreender que tem um tempo. Você não quer que demore. Nem Deus quer que demore. É melhor que seja hoje. Mas isso faz com que você permaneça perseverando. Com que você permaneça em oração, com que você não desista. E eu falo para você, não desista. Não desista das pessoas que você ama. Não desista. Em nome de Jesus. Quando a gente fala sobre ter humildade, o próprio apóstolo Paulo, nessa mesma carta aos Gálatas, lá no capítulo 1, ele vai dizer assim, ele prega o evangelho na região da Galácia, né, provavelmente os Gálatas, e ele diz assim, olha, sabe essa verdade que eu tenho pregado para vocês? Permaneçam nela. Ainda que nós, ou seja, ele se inclui no meio, ou o anjo de luz venha ensinar o evangelho diferente do que nós já pregamos, que seja amaldiçoado. Ou seja, ele tem humildade para falar o seguinte, olha, essa é a verdade. Se um dia eu aparecer com uma verdade diferente dessa que eu preguei, que eu seja amaldiçoado. É isso que ele está dizendo. Quanto que essa verdade é verdade. Você entendeu? Ou seja, você tem que ter humildade para entender que você é falho. Você tem que ter humildade para entender que você é necessitado. Você tem que ter humildade para entender que você pode errar. Vou dar uma dica para você. A Igreja de Cristo tem aproximadamente 2000 anos. Durante esse período inteiro, houveram homens que se dedicaram exclusivamente à oração. Exclusivamente à leitura das Escrituras Sagradas. Exclusivamente a estudar a Bíblia. Homens que se refugiaram, homens sem família, se dedicaram exclusivamente à oração. Aí vai. Aí você está orando. Aí você vai ler a Bíblia. Aí você entende algo que é muito novo. Ninguém nunca se tocou disso. Irmão, 99,9999999999999 e um monte de 9% de chance de você estar errado. Entendeu? Uma nova revelação. Ô filho, ô meu Deus. Provavelmente você está errado. Entendeu? Sabe qual foi a primeira revelação que Deus me deu? Primeira que eu tive real da palavra. Sabe qual foi? Quando eu descobri que o Pai Nosso era um modelo de oração. Eu lendo a Bíblia vi, é um modelo. Eu não acredito, eu vou acordar, Carla. Ela não sabe. Eu sabia. Sabia há muito tempo. Alguém não sabia que o Pai Nosso é um modelo de oração? É a minha grande revelação de Deus. Deus falou comigo. Nossa, uau! Mas é um coração simples. Quando você busca Deus com humildade, você se depara com as verdades, você entende. Aí eu fui buscar a Carla. Por quê? Porque a Carla se converteu antes de mim. Foi lá no início. Ela tinha mais tempo de crente do que eu. Ela tinha mais experiência de leitura da Bíblia do que eu. Então o que eu descobri, eu corria para ela. Eu acordei lá de madrugada. Amor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O Pai Nosso é um modelo de oração. Assim também. É para você entender que busque, irmãos, quando você tiver um entendimento assim, busque pessoas que estão um pouquinho mais à frente na fé para conversar com você sobre isso. Entendeu? Algo surreal, extraordinário. Busque. Não tô querendo enfraquecer sua fé não, tá? Pode ser algo que Deus fale com você. Busque. Alguém. Testifique. Entendeu? Veja nas Escrituras se bate com o que você realmente está descobrindo, com o que você recebeu, o que você acha que é de Deus. Eu falo acho que é de Deus porque a história da humanidade está repleta de exemplos ruins. De homens que acham que tiveram revelações de Deus, não eram. Entendeu? Acabaram pregando muitas heresias,
se perderam pelo meio do caminho e levaram muitas pessoas com eles. É por isso que eu digo, o vídeo fica gravado, depois abra a Bíblia em casa, verifique se o que está sendo dito para você realmente é verdade. Se você consegue comprovar nas Escrituras Sagradas aquilo que tem sido ensinado para você, porque a responsabilidade é sua. Amém? Glória a Deus. Só que um outro aspecto. A humildade põe a fé em ação. O verso 10 diz que o apóstolo Paulo é orientado a cuidar dos pobres. E ele fala que ele já colocou isso, tratou como prioridade. Olha, irmãos, se inclua nas atividades da igreja. Entendeu? Se inclua nas atividades da igreja. Nem que seja para um dia você limpar a igreja. Aí você fala assim, não, pera. Eu não limpo nem em casa. Aí você já está errado por conta disso. Mas nem que seja para limpar a igreja. Vou falar para você que talvez, eu estudei 20 anos, sou PhD em alguma coisa. Vou limpar o chão da igreja. Vai. Isso é humildade. É você entender que aqui você não... quando a humildade te leva a ter o entendimento de que você não está aqui para ser servido. Você está aqui para servir. Entendeu? Isso é humildade. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Cada um de você, cada um dos senhores e senhoras. Tem que entender. Alguém pode me trazer uma água, por favor? Você entendeu? Ou seja, se inclua nas atividades da igreja. Eu sei que o tempo é apertado. Eu sei que muitas vezes a gente cansa. Entendeu? Mas se inclua nas atividades da igreja. Quando nós entramos no ministério e a Carla levavam as crianças para o departamento infantil, lá na igreja, lá em Manaus. E quando eu me deparei com aquilo, e um dia o pastor fez uma provocação lá no culto, e falou assim, quem quer o departamento infantil e tal. Aí eu olhei para a Carla e falei assim, amor, bora. Aí ela perguntou assim, mas será que a gente pode? Obrigado, Deus te abençoe. Glória a Deus. Tempo certo, Senhor levanta. Tipo assim, absurdamente melhor do que eu. Mais santo, mais tudo. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Deseje que seus filhos casem, amém? Mesmo que sejam as filhas. Mas glória a Deus, Deus é bom. Então assim, a gente entendeu cedo. Eu colocava as crianças para lá e a nossa pergunta, o questionamento foi assim, será que a gente pode? Porque a gente realmente tinha entrado há pouco tempo na igreja. E nós procuramos lá e, não, pode sim. Então. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha filho. E em algum momento alguém não assistiu o culto para ficar com meu filho. Aí eu falei, não, então eu vou também servir. Eu vou lá no departamento infantil para eu ajudar a igreja, porque cuida do meu filho. Você entendeu? Ou seja, você tem que entender que você não está aqui para ser servido. Você quer ser servido, vai para o manicure, vai para o shopping, vai para o cinema, vai para o... Lá você só é servido, você está pagando para isso. Entendeu? Estou falando com os humildes. Entendeu? Entendeu? Ou seja, é humildade servir no corpo de Cristo. É humildade servir no corpo de Cristo. Hoje, você ore por você se levantar para cuidar de almas, cuidar de vidas. Você que já tem mais de um ano de convertido, era para você estar olhando por lados assim, peraí, deixa eu ver, alguém tá todo mundo na cela, deixa eu ver se eu vou abordar alguém para cuidar, olha, eu vou convidar para dentro da minha casa, eu vou, entendeu? Isso é humildade, é você entender que você está aqui para e não para ser. Posso cobrar isso de você? Pega uma mensagem com o seu propósito. Amém? Brincadeiras à parte, mas isso é bem. A gente serve como corpo. Cada um de nós tem uma função. Cada um de nós tem um propósito. Muitas vezes propósitos coincidentes. Muitas vezes propósitos totalmente diferentes. Olha, irmãos. Eu não tenho aqui a pegada do meu discípulo. Eu não tenho aqui nesse ministério essa pegada do não, falando meu discípulo. Meu discípulo. A gente não tem isso aqui. Todos nós somos discípulos de Cristo. Você entendeu? E por nós não termos isso, muitas vezes as pessoas acabam confundindo. Entendeu? Confundindo que é assim, não, irmão, vamos lá só, vou lá, não tem nada, eu vou só lá no domingo, você que segue. Inclua nas atividades da igreja. Olha, quinta-feira nós tivemos o culto de homens. Foi uma bênção.
Foi ou não foi? Culto de homem. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não, por favor, mulheres entendam. Eu até queria vir no culto de você. Ela sempre me barra. É, porque eu tenho visto que o culto das mulheres tem sido uma bênção. Glória a Deus por isso. Homem mesmo, irmão, senta aqui, olha, vamos lá, vamos falar, meu irmão. Não, isso aqui é o meu irmão, vamos falar aqui. Não. Então homens não falam. Eu tô cansado e tal. Todos nós vamos morrer. Hein? Procure, você vai passar um tempão deitado, meu irmão. Se não formos a geração do arrebatamento, você vai passar um tempão deitado. Vai chegar o tempo certo para isso. Mas nesse período agora, cara, se envolva nas atividades da igreja. Mesmo cansado. Venha aqui buscar o sustento em Deus. Deus sustenta. Estou falando para você que Deus sustenta. Entendeu? Deus traz o sustento. Você só tem que ser humilde e aceitar ser ministrado. Em nome de Jesus. E a humildade, ela faz o homem humilde, a pessoa, a mulher humilde, faz com que você se posicione. Quando o Paulo exorta Pedro, a gente pode fazer uma matemática simples. Quanto tempo depois da morte de Jesus Paulo se converteu? Alguém sabe? Alguém já fez isso tudo aí? Quem já fez? Não? 5 para 10 anos depois. Entendeu? Pedro já está pregando há tempão, meu irmão. Aí ele se converte, ele se refugia 3 anos lá na Arábia, onde ele recebeu o evangelho diretamente do próprio Cristo. Então ele está falando de, na pior das hipóteses, 8 anos, 8 para 10. Só que chega um momento, ele se depara e vê que Pedro está errado. E ele se posiciona. Porque a pessoa humilde não é só aquela pessoa que serve. Você é humilde a ponto de se render ao senhorio de Cristo, então você tem que se posicionar. Você tem que saber se posicionar. Uma pessoa humilde em Cristo, ela se posiciona. Paulo era um homem humilde. Paulo era um homem humilde. Quando algumas pessoas começam a tentar botar uma balança na igreja, ver quem era mais santo, porque eu sou circuncidado, então por isso eu estou debaixo da aliança, estou tendo uma acréscimo a mais. Paulo falei, não é negativo, meu irmão. Eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Entendeu? Quanto a religião, eu sou fariseu, querido. A linha mais radical. Ele executou do sinédrio. Ou seja, provavelmente um homem com posses e provavelmente um homem com a letra da lei na ponta da língua. Entendeu? Então ele fala assim, meu irmão, se é para alguém se orgulhar, que sou eu. Eu não me orgulho, como é que vocês vão se orgulhar? Bando de orelha seca. É isso que ele fala na tradução Reis 9, está lá na Bíblia. Se você for ver lá no rodapé, entendeu? Sai daí, meu irmão, como é que vocês vão se orgulhar? Eu que sou, não me orgulho. Como é que vocês vão se orgulhar? Posicione, não perde a oportunidade de se posicionar. Irmãos, você vai ser confrontado. Entenda, mas leva isso no coração. Você vai ser confrontado. Pessoas vão chegar diante de você de uma forma gratuita e vão acusar você de algo. Você vai ser confrontado. Já falei essa história aqui, eu não sei se, eu acho que já falei. Uma menina, uma vez, estagiária, entrou, fechou a porta da minha sala. Pô, aconteceu alguma coisa grave. Posso falar? Pode. Senta aí. Sentou. É crente. Tipo assim, X9, aquele X9. Sabe o que é o crente X9? Ele que é meio espião, sabe? Eu falei, Satanás, né? Só comigo. Cara, até hoje eu olho para trás e falei, meu irmão, o que levou aquela abençoada um dia entrar, pedir para fechar a porta, falar comigo, perguntar se eu sou crente X9, meu irmão. Entendeu? É sério, eu passei por isso. Aí o que você faz? Você tem que saber se posicionar. E nessa hora, eu já em oração, né? Eu falei assim, oh meu Deus. Ela falou outras coisas lá e tal. Dá sabedoria, porque a vontade... Falar assim, meu irmão, tu tá ficando doida, meu irmão. Que gosto de... Só que você tem que ter, né? Semo, homem de Deus, né? Semo ou não semo? Semo. E oração, eu falei assim, olha... Tem qual visão que você tem, mas terrestre. Eu jogo bola de calça de linho e bico fino, não faço não. Eu vou pra praia, boto calça e manga comprida, eu não sou isso não. Sou extraterrestre, cara. Só que eu não saio por aí gritando pra todo mundo que tem que se converter. Por sinal, se você quiser, meu irmão, só é o único caminho. Aí não quis te ofender. Eu falei, não ofendeu não. Ofendeu não, mas... Não, deixa pra lá, deixa pra lá.
Gramada, né, meu? Quantas e quantas vezes já escutei piadinhas assim, bora pra tal lugar. O Renzo não vai porque é crente. Se me meter na conversa, eu tenho um discurso pronto. Eu falei, não é por isso não. Eu não vou porque eu não gosto, cara. Quem te respeita vai te maltratar. Entendeu? Só que eu não tenho que... Você não pode deixar com que as pessoas moldem quem você é na essência. Entendeu? Ou seja, quando alguém pergunta, tu não vai... Eu falo, não, eu não vou porque eu não gosto. Eu não faço porque eu não gosto e realmente eu não gosto. Não, vai ter uma festa, tal, não sei o que. Não, ele não vai porque é crente. Não, eu não vou porque eu não gosto. Você entendeu? Ou seja, saiba se posicionar. Você buscar em Deus sabedoria dos céus. Você de boca fechada, você andando, você falando algo, você vai ser usado por Deus. Olha, Deus, falar de humildade, às vezes a gente quer... O problema da humildade é que às vezes a gente quer ser mais humilde do que a gente realmente é. É o problema. Eu passei por uma situação no trabalho uma vez e sempre pediam para eu orar, né? Não, vamos lá, um evento, Renzo, faz uma oração. Oh, vamos lá, tá. Orava, pregava, tipo, dava uma palavra, sempre assim. Quando foi um dia eu falei assim, eu vou pro nível hard, você mais humilde. Uma colega de trabalho que também era cristã. E o que é que eu fiz? Eu falei, não, Renzo, eu falei, não, hoje eu queria... Hã? Dá a vez aqui pra irmã que... Ah, beleza, vai lá. Meu irmão. Boa motosserra, querido. Oh, deixa eu falar uma coisa. Inferno. Olha, tu e não sei o que, tu me fez. E eu falei, meu Deus, por quê? Entendeu? Aí eu cheguei em casa, comentei com a Carla assim, falei pra ela, né? Falei, amor, uma situação no trabalho. Ela falou, olha, vai que foi Deus. Eu falei, vamos embora ver. E quando as coisas são de Deus, você vê depois os frutos colhidos. Visitar uma família uma vez e faz muito tempo. E a família tinha tido uma traição conjugal dentro do relacionamento. E quando nós fomos visitar, a mulher foi brincar. Forna mesmo, tipo, levou na brincadeira. Olha, nunca mais falei isso. E encontrar esse lugar, se você ficar nesse lugar de levar essas coisas na brincadeira, seu marido vai fazer de novo, na frente dele. Faça isso, não é? Tipo assim, era, sei lá, a segunda vez eu acho que ele estava falando, indo na família, assim, entendeu? Segunda ou terceira vez, não lembro. Saiu de lá, Carla, amor, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu acho que é de Deus. Eu creio que é do Senhor. E se comprovou depois disso. Seja os frutos são. Lá não foi de Deus, eu fui muito humilde. Quer dizer, eu tentei ser humilde. O que aconteceu? Acho para orar em lugar nenhum. Pelo contrário, foi um problema. Me chamaram depois e falaram, vai manter oração, porque vieram reclamar e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E fui orar para o Senhor, e o Senhor falou que eu estava terceirizando uma responsabilidade que era minha. Você entendeu? Ou seja, você tem que buscar Deus. O que deve ser feito. Não é parecer ser algo para as pessoas. Não vai te levar a lugar nenhum. Mas atender o comissionamento de Deus. Entender o propósito. Ter humildade, se render ao senhorio de Cristo. Isso sim vai te levar a um lugar diferente. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei se eu faço a pergunta de novo, mas hoje o tema foi caminhando com Jesus, com humildade. E eu perguntei no início, assim, se você era humilde. E quem levantou a mão por receio, né? Vou trazer perguntas mais fáceis. Eu estou traumatizando vocês, né? Eu falo uma coisa, você fala e eu falo outra diferente. Mas só a humildade, Franca, quando você se rende ao senhorio de Cristo. Eu quero que você leve hoje essa palavra daqui para que você possa fortalecer sua fé. Entendeu? Fortalecer sua fé nas suas relações, fortalecer sua fé ao ponto de que não seja muitas vezes necessário você abrir a boca. Seu comportamento habitual. As pessoas podem olhar para você e identificar que você é uma pessoa. Estou dizendo que você tem que ter uma preocupação excessiva com o seu comportamento. Não.
Quando você tem uma vida com Cristo, o que você transborda, ele é só consequência. Entendeu? Numa vida com Jesus, o que você transborda é só consequência. Você já está vivendo. Você não precisa forçar nada. Às vezes a gente, para querer levar o evangelho para as pessoas, a gente dá uma forçada na barra, a gente perde a mão. Entendeu? E acaba agindo de uma forma diferente com o que Deus realmente quer agir. A gente eu não lembro se já estava no auge da pandemia, ou foi depois da pandemia, eu não recordo agora. Nós fazíamos umas lives em Manaus, né, para a célula. E o Alan, ele ficava na mesa da live. Ficava lá na mesa, trabalhando as coisas e tal. E teve um dia que eu tinha uma palavra que o Senhor tinha me dado, eu ia falar dessa palavra na live. Eu tinha uma motinha, quando eu subi na motinha vindo do trabalho, eu já trabalhei, tinha passado do horário de trabalhar. Eu subi na motinha já com a palavra no coração, né? Tava tudo certinho já, a palavra já estava em casa. E quando eu subi na moto, o Senhor falou comigo que não era para eu pregar sobre aquilo. E eu, meu Deus, eu não tenho mais tempo, porque era tipo assim, a live... Você lembra que horas era, amor? Que a gente fazia? 8 horas, né? E eu tinha saído tarde do trabalho, e trânsito em Manaus, quem tá em Manaus... Trânsito em Manaus é bom, né, dona Lucinha? Não é muito bom? Pronto. Trânsito em Manaus é diferente de Macapá, entendeu? O negócio é mais aperreado, mesmo de moto. Eu nunca fui um perito em moto, então eu era daquele cara que parava o carro andando, eu andava na direção do retrovisor do cara. Parava o carro no engarrafamento, eu olhava, se não via ninguém, eu pegava aquele corredor e ia embora. Aí lá na frente, aí vinha os caras agoniados atrás, eu encostava do lado, o cara passar, enfim. Prudência. E quando o Senhor falou comigo sobre aquela palavra, eu corri para casa, eu tenho que preparar outra palavra. E fui na moto, Senhor, adorando, Senhor, dá a palavra, o que é? E Deus não falando nada. E eu cheguei em casa, não tomei nem banho. Amor, não vou comer nada, amor, deixa pra cá. Então eu fui pro quarto. Aí tinha uma escrivaninha, ficava embaixo do negócio do ar-condicionado. E eu tentando fazer as coisas e barulho, eu falei, meu filho, faça silêncio rapidinho, só o papai vai orar aqui, tá? Fui pro quarto. Tentando buscar a palavra, Senhor, fala comigo. E a live chegando no momento, e já aquela pressão. Aí o senso da responsabilidade começa a bater. E eu falo, será que eu prego outra coisa? E Deus me dá uma palavra e nada. E daqui a pouco eu falei, pai, vou pregar sobre Mateus. Eu botei lá a palavra que fosse. Aí eu comecei a escrever numa folha de papel. Aí o split começou a pingar. Puf, em cima do caderno, assim. Então, eu puxei. Falei, meu irmão. Aí comecei a falar, comecei a repreender, né? Porque o crente, quando vê alguma coisa errada, repreende, né? Satanás, em nome de Jesus, está repreendido e tal. E o Senhor falou comigo naquele momento. Ele falou que o split transbordou porque estava cheio de água. E você só vai transbordar do que você tiver cheio. Você entendeu? O split cheio de água transbordou. E eu só ia conseguir transbordar na live se eu tivesse cheio. E eu não lembro até hoje a palavra que foi pregada, mas me coloquei no meu cantinho lá e coloquei o rostinho lá no chão e pedi para Deus, Senhor, então faz eu transbordar, faz conforme a tua vontade e tal. Então que você leve isso no coração, entendeu? Você só vai conseguir transbordar do que você tiver cheio. Não vai adiantar você tentar fingir ser humilde, não vai tentar você fingir ser crente, você fingir que tem Deus, você fingir que a família é uma bênção. Você olha para o Instagram hoje, né? Você fala, caramba, que família bonita. Domingo. Olha, como é o nome daquele restaurante que inaugurou agora? Macapaba, o novo. Família unida no Macapaba. Tá, foto linda. Aí mesa lá, né? Aí você fala assim, que bênção, essa família bonita. Segunda-feira, você entra lá e tá assim, solteira mesmo. Solteiro. Separaram, segunda. Mas a foto tá lá eternizada. Estão querendo mostrar uma coisa que não são. É falta de humildade. Você entendeu? Você entendeu? Então que você leve hoje essa mensagem dentro do coração. Você só vai entender o que é realmente humildade, só vai vivê-la se rendendo ao senhorio de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Sempre, nesses momentos, a gente sempre pergunta porque... Dá uma puxada assim, ó. Puxa para dentro do ar. Pode puxar.
Quando soltar, solta devagar por causa da coriza. Mas puxa assim, puxa para dentro. Vai. De novo. Pronto. Sabe o que está acontecendo aí? Parabéns, você está vivo. Você está respirando. Então, enquanto você conseguir puxar esse ar para dentro, você está pisando sobre esta terra, você tem a oportunidade de tomar uma decisão diferente na vida. Eu te pergunto, se alguém aqui entre nós ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e quer experimentar essa vida que é desafiadora, sim. Não é fácil, não. Não há facilidade. Entendeu? Mas absurdamente repleta de regozijo, de alegria, de felicidade, de bênção. Nossa, viver coisas que você nunca viveu. Eu te pergunto se de repente você ainda não confessou até hoje a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se de repente você não fez até hoje em público, eu te convido a só você levantar sua mãozinha onde você estiver, que eu quero orar com você. Se a vergonha de repente vencer e você não quer dar um passo aqui na frente, em nome de Jesus, faz-nos vencer, Senhor. Toca os nossos corações nesse lugar. Tira toda incredulidade em nome de Jesus. Mas eu quero te fazer uma segunda pergunta também. Se você de repente já confessou a Cristo, você já teve esse encontro extraordinário com o Pai, mas por conta de adversidade, dificuldade, por conta do ímpeto da alma, dos desejos da carne, você acabou saindo desse caminho por um motivo que só interessa a você e Deus. Eu te convido também a você levantar suas mãos. Se você andou longe dos caminhos do Senhor, por qualquer motivo que seja, eu quero orar com você. Glória a Deus.